Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São as nossas reflexões diárias de segunda a sexta-feira, sempre disponibilizada para você às 5h05 da tarde. Nosso tema da semana é o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade que vive na minha vida, na sua vida e que promove a comunhão entre os irmãos. E o tema de hoje é o Espírito Santo nos dá dons espirituais. Bom, dons espirituais, né? É o empoderamento do Espírito Santo que traz na nossa vida habilidades, capacidade que Deus nos dá. Não é aquilo que nós somos capazes de desenvolver, né? Então tem algumas coisas na nossa vida que a gente aprende a fazer. Talvez coisas que você pode desenvolver estudando, né? Repetindo, praticando. São habilidades naturais. Agora, nós temos aquelas que vêm de Deus, aquelas que Ele derrama sobre nós e de maneira sobrenatural passamos a exercer com ousadia e com alegria. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz assim: há diferentes tipos de dons, o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, o outro a palavra de conhecimento, outro de fé, e outro pelo mesmo Espírito, outro dons de curar, pelo único Espírito, outro poder de operar, milagres, profecias, discernimento de espírito, variedades de línguas, e a outra ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito que Ele distribui individualmente a cada um como quer. Olha só que quantas coisas que a gente pode aprender com esse texto de Paulo. Primeiro, ele fala que é o mesmo Espírito que habita na minha vida, na sua vida. Há um só Espírito, né? O Espírito que esse mundo não pôde receber, porque não era dele, mas nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, temos a capacidade de receber, porque Jesus nos fez merecedores, recebedores desse Espírito, porque Ele nos santificou com o ato na cruz do Calvário. E aí o Paulo fala algumas coisas interessantes, né? Ele quem efetua em tudo e em todos, Deus, que opera na minha vida e na vida dos irmãos. Aí agora ele fala assim, cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, os dons do Espírito na nossa vida, eles não são para uso exclusivo de nós mesmos. Eles foram nos dados para que no exercício dos nossos dons haja bem comum, ou seja, a comunidade, os filhos, o mundo possa ver a bondade de Deus. E aí ele fala de diversas coisas, né? Ele fala sobre sabedoria. Sabedoria não é inteligência, não é a capacidade humana de raciocínio. Sabedoria é aquele discernimento que pela presença do Espírito Santo somos capazes de perceber mundo natural e mundo sobrenatural. Aí ele fala assim, palavra de conhecimento, né? Revelação, ou seja, aquele que é capaz de discernir a palavra, o momento, aquele que traz direção. Aí ele fala fé, ou seja, uma fé como dom de fé. Já pensou? Às vezes a gente olha para o mar agitado e diz, não é possível. Mas às vezes aquele que tem fé é aquele que desce e diz, se o Senhor falar comigo, eu vou estar contigo. Foi o caso de Pedro. O mar agitado, os discípulos amedrontados, e Pedro diz, Jesus, se o Senhor me chamar, na sua palavra eu vou caminhar. Então caminhe por fé, pela palavra de Deus. Aí ele vem falando sobre curar, né? Ele fala sobre milagres, profecia, discernimento de espíritos, né? Outras línguas, variedades de língua, interpretação dessas línguas, mas tudo isso motivado por um único Espírito e tendo como objetivo o bem comum. Então, não negligencie o dom que você recebeu de Deus. Não permita que as circunstâncias, o momento que você está vivendo, isso seja subtraído da sua vida. Paulo, escrevendo aos seus discípulos, diz, não negligencie o dom que foi dado a você pela imposição dos seus líderes, né?
Então que você possa entender que há algo de virtude de Deus na sua vida para o bem comum. E todas as vezes que você retém isso, todos perdem. Mas quando você está pleno no exercício dos seus dons, a família cresce, Deus é glorificado, os nossos irmãos que estão perdidos são alcançados, são discipulados e se tornam também agentes de Deus para cumprir a missão. Qual é o dom da sua vida? Quais são as coisas que Deus derramou em você e que você já sabe e que muitas vezes não tem colocado em prática? E se você já tem colocado em prática, que tal desenvolver ainda mais no meio da coletividade, da família da fé? Que você seja um instrumento de Deus, recebendo todos os dons que o Espírito Santo tem para você. Que Deus te abençoe.